A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional nesse dia, pedindo ao Senhor para abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração e nossa mente para receber a palavra de Deus neste dia. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pelo livre acesso às tuas escrituras. Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, nos dá a sabedoria dos altos céus, nos dá o discernimento do Espírito. Fala conosco através, Senhor, das tuas escrituras, fala conosco através da tua voz, para que nós possamos compreender aquilo que estamos fazendo que te desagrada e aquilo que precisamos fazer, Pai. Não nos deixe, Senhor, sem entender aquilo que o Senhor requer de nós. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por este dia, mais um dia que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos crescer na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. O título do devocional hoje é Deus não quis ouvir. Se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo 9 e 10. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O povo de Israel estava obedecendo a Deus, andando em seus caminhos. Então, quando o rei inimigo tentou lançar uma maldição espiritual contra Israel, Deus transformou a tentativa de maldição em bênção. Quando você faz a sua parte na aliança firmada com Deus, isto é, se esforça em obedecer a sua palavra, pode contar com esse tipo de proteção. Não importa se alguém tentar amaldiçoá-lo, nem se você for vítima de inveja. O pacto que tem mantido com Deus faz com que ele não queira ouvir a maldição e obrigue a maldição a se converter em bênção. Assim, quanto mais o amaldiçoarem, quanto mais inveja tiverem, mais abençoado você será. Vamos parar aqui um pouco. Mas que para isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Estar em obediência a Deus. Estar com a nossa fé em alta, não deixar nossa carne prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa vontade. Nós temos que andar no Espírito. Não é só crer, não. Tudo há uma condição. E nós temos que preencher esses pré-requisitos para que aconteça dessa forma que está falando no devocional. Se nós temos um pacto com o Senhor, se nós temos, vamos tirar o pacto, se nós temos a vida entregue verdadeiramente nas mãos do Senhor, aí a maldição não chegará até nós. Vamos continuar no devocional? Por isso, a importância de ser uma aliança bem firmada com Deus no altar. Ao entregar toda a sua vida a Ele e assumir o compromisso de obedecê-lo, você se manterá sob a proteção divina. Mais importante do que se preocupar com os problemas ou com quem o amaldiçoa, é se preocupar em agradar ao Deus que o abençoa e que pode livrá-los das mãos de qualquer pessoa, de qualquer espírito, de qualquer problema. Deus não quis ouvir a maldição. Ele escolhe não ouvir o mal. Assim também seus filhos que escolhem não ouvir o mal, mas dão ouvidos à única e exclusivamente à voz de Deus, serão livres da maldição do inimigo. Aqui o conselho é: cumpra sua parte na aliança com Deus e até a maldição se transformará em bênção. Então nós temos que ter uma aliança com Deus, um relacionamento sério com Deus, para que as coisas aconteçam. Ele transforma a maldição em bênção, mas se nós tivermos uma aliança verdadeira com Ele, agradando a Ele, obedecendo a Ele, não deixando com que as coisas do mundo venham separar a nossa vida do Senhor,
Mas também nós temos que nos afastar do mal e nos apegando ao Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Josué 24. Título desse capítulo inicial é: Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou-se Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, dei-lhe a Isaque, e a Isaque dei a Jacó e a Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito, então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias, então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Senhor, glória a Deus. E nesse mesmo capítulo, o Josué ele faz um concerto com o povo. E a gente vê tudo que Deus fez na vida daquele povo. A gente às vezes fala assim, mas aquele povo somos nós. E infelizmente nós também não vemos tudo que o Senhor faz para nós. Aqui ele está falando, Josué está falando todas as maravilhas que o Senhor fez por eles. Ele trouxe a memória para aquele povo ingrato, aquele povo desobediente, como nós também, que o Senhor fez aquilo tudo. O Senhor deu terra para eles que eles não trabalharam. Eles venceram inimigos que outrora aos olhos terrenos eram impossíveis de serem vencidos. Mesmo eles sem ter todo o preparo, mas eles não precisavam do preparo porque eles tinham Deus na frente. Enquanto eles obedeciam, eles tinham Deus. Então por isso que o Senhor, quando a gente pega o livro de Josué, a gente vê muito isso. Que o Senhor pede para se achegar a Ele, para eles obedecerem aos mandamentos, obedecerem às coisas que são enviadas, mandadas, ordenadas, não irem para a guerra sem consultar o Senhor, fazer tudo que está sendo explicado para fazer. Então tudo há uma condição. Então Deus ele não está para nos amaldiçoar.
Ele está para nos abençoar, para nos dar vida, e vida em abundância. Mas também nós temos que entender qual é essa vida em abundância. O que eu tenho que fazer para receber essa vida em abundância? Nós temos que crer, nós temos que renunciar, nós temos que deixar o nosso velho eu, nós temos que começar a compreender que nós não temos mais um comportamento de pessoas terrenas do mundo, nós temos que ter comportamento de pessoas que vão para o céu. Então há pré-requisitos, há coisas que nós temos que preencher, situações, posições, mudanças de pensamento, mudanças de posicionamento que nós precisamos entender que vai fazer parte da nossa vida, porque nós estamos, assim como o povo estava indo para a terra prometida, nós também estamos indo para a nossa terra prometida. E a nossa terra prometida é os céus. É nós vivermos com o Senhor. É a vida eterna. É a imortalidade. Porque às vezes a gente olha para as situações que nós vivemos e achamos que tudo é maldição. Nós somos amaldiçoados, isso é inveja, isso é olho grande. Não, irmãos, às vezes são coisas nossas também. Mas tudo para que ocorra bem e aconteça o bem e venha a bênção é condicionada à obediência ao Senhor, às suas escrituras, seus mandamentos, suas ordenanças, seus estatutos. E temos a consequência da desobediência. Qual é a consequência da desobediência? É passar situações difíceis, é voltar o caminho que estava indo para frente volta algumas casas, igual um joguinho. É viver perdido, é não entender qual caminho que tem que prosseguir. Então, tudo está condicionado à nossa obediência, à nossa renúncia, à nossa busca, à nossa intimidade. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Nós não podemos deixar portas abertas, dando legalidade para o inimigo avançar. Que há pessoas que queiram nos amaldiçoar? Lógico que há. Tem pessoas que são incomodadas até pelo ar que você respira. Mas o que você tem que fazer? Se entregar ao Senhor. Buscar o Senhor verdadeiramente de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu querer, de toda a sua alma. Entregar, buscar na palavra. O que eu tenho que fazer para receber do Senhor o melhor, para eu ser melhor para o Senhor? Porque, irmãos, se nós formos o melhor para o Senhor, Ele só tem para nos abençoar. Ele é nosso Pai. A correção dele não é à toa. Quando o Senhor nos corrige numa prova, numa situação, às vezes nós estamos entrando num deserto, não é à toa. É para nos corrigir ao ponto de nós sermos provados e aprovados nos pré-requisitos. Porque diz na palavra do Senhor que o reino dos céus é tomado por violência. Então não vai ser qualquer um, então não vai ser qualquer atitude que nós viemos a fazer que vai nos dar o passaporte, né? Vamos dizer assim, de uma forma terrena. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo, como nós devemos nos comportar, como filhos, como pais, como marido, como esposa, como vizinhos. E a gente tem um manual. Temos que buscar estudar esse manual para podermos receber as bênçãos do Senhor e o Senhor não ouvir a maldição. Então isso é muito importante. Para que nós vivemos melhor, tenhamos uma vida melhor, que nós venhamos a ter a leveza do dia a dia, nós temos que nos apegar a Deus, obedecer a palavra, se afastar do mal, porque Deus tem o melhor para nós. E que fique essa palavra na nossa mente. Aqui eu não tenho como falar para você o que Deus fez na sua vida, como Josué fez, chamou todos os maiores das tribos, os líderes da tribo, e descascou tudo que Deus fez para eles. Para eles o quê? Tomarem vergonha. Ele chamou eles ao posicionamento. Ele chamou eles para que eles possam compreender que eles não tinham força nenhuma no braço, que foi tudo Deus que fez. Josué pegou, falou tudo que tinha que falar, para eles entenderem que eles não eram nada.
que eles só conquistaram tudo que eles conquistaram e destruíram todos esses povos aqui, tudo com os cananeus, perizeus, heteus, porque o Senhor é que permitiu, era o Senhor que estava à frente. Porque se o Senhor não estivesse à frente, eles não iam ter vencido nem o primeiro povo. Então Josué chamou eles a entenderem quem eles são. Então hoje, faça isso. Procure escrever num papel, não sei, ou só pensar, tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Desde o dia que você conheceu Ele até hoje. O que Deus fez na sua vida? Faz um retrospecto de tudo aquilo ali. Aí você anota, Deus fez isso aqui curou, fez isso aqui, eu era assim, fiz assim. Aí você olha ali e vê se tem a sua mão ou se tem a mão de Deus. E aí você já começa a entender que a sua vida tem que estar debaixo do Altíssimo, escondida nele, em obediência a Ele. Porque eu creio, irmãos, que quando a gente começa a alcançar níveis de profundidade com o Senhor, de intimidade, a gente começa a ir por outros caminhos que a gente compreende a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nada é da força do nosso braço, nada é da nossa sabedoria, nada. Tudo tem que ser consultado ao Senhor antes de ser feito. Tudo tem que ser pensado com o Senhor antes de ser executado. Para que tudo dê certo. Para que nada chegue até nós. Porque o inimigo, ele não é bobo. Ele está ao nosso derredor, querendo nos dragar todos os dias. Desde o momento que a gente acorda até o horário que nós vamos dormir. Porque ainda tem ações e acontecimentos quando também estamos dormindo. Mas o Senhor é conosco. E maior é quem está conosco do que aqueles que vêm contra nós. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, pela sabedoria que nos foi dada neste dia. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Antes de conhecermos ao Senhor e depois de conhecermos ao Senhor. Que nós venhamos a andar com o Senhor sabendo o Deus que nós servimos verdadeiramente. Conhecendo e prosseguindo a te conhecer, Pai. Que nós possamos compreender que nenhuma maldição há entre aqueles que vivem, Senhor, diante da tua presença, verdadeiramente com o seu coração rendido ao Senhor, apegado ao Senhor, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Pai, nos dá condições de compreendermos a tua palavra a cada dia e executarmos, não só sermos ouvintes ou leitores, mas praticantes e executadores daquilo que o Senhor tem falado conosco. Blinda-nos, ó Deus, com a tua palavra. Reveste-nos, ó Deus, com a tua armadura do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés e firma os nossos pés na tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, nos cobre com o teu sangue, porque há poder no teu sangue, há poder no teu nome. E eu clamo ao Senhor, Pai. Eu clamo o teu nome, Jesus. Eu clamo o teu nome, Senhor, aos hospitais, às UPAs, clínicas, orfanatos, asilos, manicômios, casas de recuperação, os presídios, as prisões. Eu clamo o teu nome pelas ruas, pela nossa rua, pelo nosso estado, pelo nosso município. Pai, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nações. Nações que se encontram em guerras físicas e espirituais, nações, ó Deus, com tanta desigualdade social, com tanta coisa errada, tanta coisa destruidora, tantas coisas que nos entristecem, Senhor, vendo poucos com tanto e muitos sem nada, Pai. Eu quero glorificar, exaltar o teu santo nome, te bendizer e te agradecer por vidas que serão curadas, libertas e transformadas, Pai. Abençoa, Senhor, esses nomes do caderno de oração e a causa de cada uma dessas pessoas. Eu não sei muitas das vezes o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, uma intervenção dos céus, ó Deus, na vida dessas pessoas. Pai, eu te peço uma intervenção do Senhor. Estende o teu martelo de justiça na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. E respondas, porque só o Senhor pode responder.
Eu glorifico e exalto o teu santo nome e agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E a resposta do Senhor virá, porque eu sei que a tua vontade vai prevalecer sobre a vida daqueles, ó Pai, que ouvirão esse áudio. Pessoas, ó Deus, que serão alcançadas por essa oração. Pai, toma conta dos intercessores, Pai, das tuas igrejas. Toma conta das tuas igrejas, ó Deus, porque eu sei que o Senhor pode transformar tudo aquilo, Senhor, que está sendo contaminado pelo mundo em coisas que realmente possam acordar os teus servos e teus filhos, para que eles venham buscar na palavra aquilo que eles têm recebido. Pai, nós precisamos de uma palavra forte, não palavras, Senhor, de motivação, mas palavras de exortação, de admoestação, para nos mostrar aonde nós estamos falhando e aonde nós temos que mudar, Pai. Eu quero te entregar a tua igreja, te entregar, ó Deus, os teus filhos e teus servos, que não dobram o joelho para Baal e não se seduzem com a manipulação de Jezabel. Pai, entra com providência, entra com provisão, entra com intervenção, entra com o impossível, entra com milagre, com a misericórdia, Pai, porque nós precisamos a cada dia, Senhor, ver o teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas. Alcança, Senhor, aqueles ainda que não te conhecem, que às vezes ouvem falar do Senhor, mas não conseguem entregar seus corações, entregarem suas vidas como Senhor, o único Salvador delas. Mas, Pai, tira essa dureza desses corações. Senhor, trabalha no meio da família, Senhor. Destrói, Senhor, as fortalezas de Satanás que tem avançado contra as famílias, contra as mulheres, contra os homens, contra os filhos, contra os netos. Pai, converta os filhos aos pais, os pais aos filhos, porque nós sabemos que os dias são maus e o Senhor está às portas. Então que haja, Senhor, a restauração dos lares, das mesas, das familiares, das parentelas de perto e de longe, ó Deus. Que haja, Senhor, a caridade, o perdão, o amor. Tira toda a altivez, toda a arrogância espiritual, todo o dedo julgador. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz as maravilhas que nós sabemos que o Senhor pode fazer. Não nos desvie, não nos deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Que seja feita a tua vontade. Nos afasta, Senhor, de todo o mal. Pai, não nos deixe olhar para as situações que temos passado. Que assim seja a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Pai. Não nos deixe olhar, Senhor, para que tudo que tem acontecido com os olhos, ó Deus, de impossibilidade, mas que nós possamos enxergar que o Senhor é Deus e continua no controle. O Senhor tem o mundo como estrado dos teus pés. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está no controle e no seu tempo o Senhor responderá segundo a sua vontade. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.